Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre como foi esse meu primeiro trimestre de gravidez. E eu já vou começar aqui com uma indagação. Assim, nunca estive grávida, essa é minha primeira gestação na vida. E eu sempre estive do lado do time das pessoas que falavam assim: porque vocês medem semanas e não em meses? Porque, gente, é muito mais fácil medir em meses. Na minha cabeça sempre funcionou assim. Acredito que assim como a cabeça de qualquer homem, qualquer mulher que nunca esteve grávida. A questão de meses, ela é muito relativa. Até porque se você for fazer as contas reais de quanto tempo leva uma gestação, ela vai durar em torno de 10 meses. Então, assim, a gente já começa errado. Na minha cabeça, de assim, lógica, quando eu completasse 12 semanas completas, quando eu fosse para as 13 semanas, né? Porque você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeiro trimestre. Então, quando eu completei 13, eu falei, estou oficialmente no segundo trimestre. Cheguei na minha médica toda, na minha obstetra, né? Toda. Falei, gente, estou no segundo trimestre. Eu até ia gravar esse vídeo do primeiro trimestre, que na minha cabeça já tinha acabado. E ela vai virar, não, você não tá no segundo trimestre, você tá no primeiro trimestre. Eu falei, mas como? 13 semanas, dá tipo 12 semanas completas, mas alguns dias, então já deu 3 meses. Ela foi e falou, não. Quando você começa na semana 1 da gravidez, né, nessa contagem de semanas, você ainda não está grávida, você está menstruando. Aí você menstrua, aí tem um período sem acontecer nada, aí depois você ovula, aí esse óvulo é fecundado, e aí sim a gestação se inicia. Então, você não estava grávida desde a semana 1. Essa diferença dá de 2 a 3 semanas. Ou seja, 2 semanas no mínimo é 15 dias, que é o padrão. No ciclo regular, você vai ovular 2 semanas depois da sua menstruação. Então, você conta 2 semanas a menos. Então, não seria 12 semanas, e sim 14 semanas completas. Então, já pula de 13 para 15. Por via das dúvidas, gente, porque assim, cada contagem, cada lugar é de um jeito. A minha médica me passou dessa forma, mas tem sites que passam de outra. E tem tabelas diferentes, Nossa, gente, é uma confusão. A gente já não tá com a cabeça boa e começa essa confusão. Ou seja, deixei pra gravar esse vídeo hoje com certeza absoluta que eu estou no segundo trimestre, porque eu estou de 17 semanas e 2 dias. Então, assim, com certeza estou no segundo trimestre. Então, vamos começar esse vídeo dos sintomas do primeiro trimestre de gestação e como foi esse primeiro trimestre, tá? Vou falar aqui tudo pra vocês. Primeiramente, já peço perdão por esse vídeo ficar imenso, mas eu vou passar todos os sintomas, sim. Me deixa. Eu vou começar aqui mais ou menos por ordem cronológica, tá? Antes de eu descobrir que eu estava grávida, então vamos colocar lá, vamos voltar nas semanas. Lá pela semana 3 da gestação, comecei a sentir cheiros diferentes. Então, tipo assim, um cheiro que antes pra mim era ok, pra mim começou a ficar meio que irritante, meio que assim, forte demais, sabe? Então, por exemplo, sempre adorei cheiro de alho fritando na frigideira. Começou a me embrulhar o estômago. Eu falei, nossa, que fedor de alho, sabe? E também o cheiro de café passando de manhã. Nossa, pra mim não tinha uma coisa melhor do que café passando de manhã. E eu comecei a, tipo assim, pra mim, a gota d'água foi o dia que eu levantei, porque eu sempre faço meu café na cafeteira. Fui fazer meu café, na hora que começou a sair o cheirinho do café, assim, eu embrulhei o estômago completamente. Falei, não quero isso, pelo amor de Deus, não posso tomar esse café. Falei, tem alguma coisa aí. Mas tava muito no início, tipo, era um período que teste nenhum ia detectar, porque eu nem tinha atraso menstrual, então eu não fiz nada. Mas fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, né? A segunda mudança, já também nesse inicinho, foi eu tá muito emotiva, tipo, a ponto do meu marido chegar e falar pra mim, nossa, eu te amo. E eu encher o olho d'água e querer chorar horrivelmente, porque ele falou que me ama. Eu não sou assim. Assim, eu sou emotiva no normal, assim, choro vendo filme, essas coisas, mas eu não choro porque ele falou eu te amo, sabe? Tipo, era uma coisa banal do dia a dia, uma conversa, e eu já tava lá querendo chorar horrores. Então, eu acho que essas foram as 2 primeiras mudanças e as 2 únicas mudanças que eu tive antes do atraso menstrual e antes de descobrir que eu tava grávida. Depois que eu descobri que eu tava grávida, porque eu descobri muito no início, né? Eu tenho vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui nos cards, o vídeo de como que foi meu ciclo do positivo, que aí lá tem tudo. Todas as etapas, né, que eu cheguei a fazer beta inconclusivo. Nossa, foi aquele trampo, né, porque eu descobri muito no início. E aí, logo depois disso, começou a vir cólica de menstruação.
forte, como se eu tivesse, assim, no segundo ou terceiro dia de menstruação, como se eu fosse tirar a calcinha e fosse ter um mar de sangue na minha calcinha, mas não tinha nada. E aí, tipo assim, era uma cólica forte, cólica, e eu sentia, eu tô menstruada, não é possível, eu ia no banheiro toda hora checar, eu falo, não é possível, eu tô menstruada. E aí eu chegava no banheiro e não tinha nada, mas a sensação é a mesma, então cólica menstrual forte. E começou também a minha mudança de humor que perdurou aí bastante tempo. Gente, é uma TPM eterna. Sabe aquele mau humor de TPM, aquela coisa de brigar, aquela coisa de querer sumir, chorar, socar alguém na cara? Então, você vai sentir isso, pelo menos eu senti isso, assim, durante uns 3 meses, vamos dizer assim, primeiro trimestre quase que inteiro. Agora que amenizou um pouco essa questão da TPM, eu já tô mais nervosa do que eu costumo ser, mas não tô explosiva igual TPM, sabe? Aquela sensação de sangue nas veias, não tô mais com sangue nos olhos, né, que fala. Não tô, mas eu ainda tô mais nervosa do que o de costume, mas já amenizou um pouquinho. E aí começa, gente, no início, assim, você descobre a gestação, pelo menos comigo foi assim, descobri a gestação, peraí, tem um cabelo aqui, descobri a gestação e de imediato, gente, vontade de fazer xixi. Eu imaginava que essa vontade de fazer xixi ia acontecer lá pra frente, lá no segundo trimestre, terceiro trimestre, sabe, barrigão. Mas não, essa vontade de fazer xixi, ela vai aumentando, tipo assim, ela começa aumentando e aumenta, até que chega um ponto, assim, lá para de 12 a 15 semanas, mais ou menos, era xixi a noite inteira. Eu praticamente não conseguia ter um sono ininterrupto, não dava. Era xixi o tempo todo. Eu ia sonâmbula fazer xixi, eu voltava. É uma coisa de louco. E agora diminuiu. Assim, não tô no normal, tô fazendo muito mais xixi do que eu fazia antes de engravidar. Mas não tá igual era nas 12 às 15 semanas. Já deu uma amenizada. Eu acredito que aí vai piorar de novo só lá na frente, Deus queira. Porque, nossa senhora, eu tinha dia de eu falar assim, é mais fácil eu pegar meu travesseiro, recostar aqui, ó, colocar uma cobertinha nas minhas pernas que tá frio e dormindo no vaso sanitário. Porque não tem condição. Era muito xixi, era xixi toda hora. E agora já deu uma melhorada. Vamos lá pra um outro sintoma que eu achei, assim, diferente do que dizem, tá? Esse assunto eu acho muito polêmico, porque todo mundo sempre falou disso. Então, pra mim, eu só estaria grávida se acontecesse isso. Não foi bem assim que aconteceu. Até foi, mas não no começo. Dor nos seios, nas mamas sensíveis. É o seguinte, todo mês eu sinto sensibilidade nas mamas antes de menstruar. Eu sinto, assim, até forte, 2 semanas antes, 1 semana e meia antes de eu menstruar. O que foi diferente nesse ciclo? Eu engravidei. Eu não sentia sensibilidade na mama no tempo certo. Então, tipo assim, faltava 1 semana e meia pra eu menstruar, eu não tava com sensibilidade. 1 semana, não tava ainda. E, tipo, já era pra eu estar com o peito muito sensível, muito, de não poder abraçar outra pessoa. E eu não tava. E eu falei, gente, tá estranho. Mas, tipo, estranho pro outro lado, porque eu achei que ia estar sensível e não tava. E aí, depois do atraso menstrual, é que o meu seio realmente ficou sensível, bastante sensível, até mais sensível do que quando eu ia menstruar. Mas eu achava que ia ser antes. Então, tipo, é aí que me pegou um pouco esse sintoma, sabe? Porque às vezes pessoas aí na internet falam que foi o primeiro sintoma que sentiu. E pra mim foi o contrário. Tipo assim, eu já senti lá pra 6, 7 semanas, 8. E aí sinto até hoje, sabe? Então é meio que particular demais essas coisas pra gente ficar comparando e decretando, não é por causa disso, ou é por causa disso. Então não dá pra se apegar muito a detalhes assim. Tá? Próximo sintoma, enjoo matinal. Eu senti bastante enjoo, apesar de eu não ter vomitado. Não vomitei na gravidez inteira até hoje. Mas enjoo, eu sinto até hoje. Só que além do enjoo, é uma questão muito engraçada que a gente fica com um paladar infantil. Eu não consigo mais olhar pra um prato e falar assim, ai, que vontade de comer. Eu quero comer cada hora uma coisa muito diferente. Então parece que eu tô numa eterna larica, porque eu sinto muita fome. Mas ao mesmo tempo, hoje um prato com bife, arroz e batata frita pode me encantar demais e eu querer devorá-lo. Amanhã, se você me oferecer o mesmo prato no mesmo horário, eu posso falar, Eca, não vou comer isso, eu quero uma pamonha. Entende? É uma coisa muito aleatória. Então, tipo assim, é comer o que você dá conta no dia que você dá conta.
porque não tem outra saída. É uma coisa louca, é uma coisa de louco. Você vai sentir que você precisa daquela coisa naquele momento e é isso. E assim, não tem explicação nenhuma. Outro item que eu coloquei na minha lista, tá? Que eu tô lendo aqui, porque esse item já vai explicar. Memória prejudicada. Eu não estou confiando em mim mesma, chegou nesse ponto. Eu tô perdendo o ticket de estacionamento. Eu tô esquecendo de fazer comida. Aí esses dias eu fiz o almoço inteiro dedicado, assim, ó, esposa, nota 10. Coloquei na mesa, não tinha carne, eu esqueci da carne. Então, assim, é umas coisas muito loucas. Porque você esquece de tudo, não dá pra confiar. E aí eu cheguei simplesmente no ponto que a pessoa me entrega alguma coisa importante, eu falo, não deixa na minha mão. Se deixar na minha mão, vai perder. Não dá pra confiar nada comigo. E é isso, tá nesse nível. E assim seguimos. Próximo, dor na lateral da barriga quando mexe forte ou espirra. Gente, mais ou menos na lateralzinha aqui, do lado do umbigo, bem na lateral mesmo, tanto de um lado quanto do outro. Eu tô sentindo mais do lado direito, tá? Não sei se tem a ver com um lado que eu ovulei do lado direito, mas não sei. É uma dor, assim, forte. É uma fincada, é uma facada que você toma. Tipo, se eu tô deitada assim no sofá e eu vou levantar rápido, gente, dependendo, a fincada que não dá. E aí você fica até sem fôlego, não. Porque dói muito. Eu tava achando que era até problema com o bebê. Fiquei preocupada, perguntei pro médico do ultrassom e ele falou que não, que é estiramento do ligamento redondo maior. Acho que é isso, do útero. É o útero se expandindo. Não tem nada a ver com o bebê. E é isso, você vai sentir mesmo. E aí, quando você espirra também, como é um esforço, assim, considerável, né? A dor é a mesma e é forte, viu? Assim, é porque ela é forte e intensa, mas passa rápido, entende? Então é isso. Desejo de doce. Falam que gestação de menina, né? Dá um desejo de doce imenso. Então, tipo, eu tô grávida de uma menina e tem hora que eu entro... Teve um dia que eu entrei no iFood pra procurar pamonha, que me deu vontade de pamonha. Não achei pamonha pra vender no iFood e comecei a chorar no sofá da sala. O Rafael chegou e perguntou o que tava acontecendo. E eu falei que eu tava chorando porque no iFood não tinha pamonha. Então, tipo assim, as coisas doidas nesse nível. Eu tô tendo que pedir bolo de pote no iFood porque me dá essa vontade louca de doce e não tem doce. É vontade muito louca de doce, assim, a ponto de eu chorar se eu não conseguir comer. Imunidade baixa. Minha imunidade tá baixa, eu pego qualquer coisa. E se eu peguei um resfriado, e assim, o Rafael ficou 2 dias com ele. Eu peguei do Rafael e eu fiquei 2 semanas. Você não consegue sarar. Você fica naquilo igual o bebê, sabe? Muito baixa a imunidade. Meu cabelo está caindo. Inclusive, ó. Tá? Isso aqui é rotina. E tá caindo assim por conta, eu acredito, das vitaminas. Gente, vai ficar as vitaminas tudo boa quando eu engravidei e estou tomando. Nunca parei de tomar. Vitamina D, tô tomando. Ômega 3, vitamina B12, essas coisas. Tudo já tava tomando. E mesmo tomando, já com ela boa, elas caíram. Então, assim, coisa de doido. A gravidez parece que suga de você todas as vitaminas. Então, mesmo tomando as vitaminas, minhas vitaminas estão caindo nos meus exames de sangue. E o cabelo junto, né? Tá caindo junto. Pele com acne, tá? Eu tive bastante acne no inicinho, assim, até umas 8, 9 semanas. Depois melhorou e não tive mais, ó. A minha pele eu não tô usando nada e ela está boa. Então, eu acho que é bem no inicinho ali, quando o corpo tá começando a adaptar com as mudanças hormonais. Comigo foi assim. Fome, já falei, sente muita fome, parece uma larica. Sono excessivo, gente do céu. Eu sempre fui de dormir tarde, tá? Dormia tipo 1, 2 da manhã. Meu amor, 9 horas da noite, 10 horas, 10h30 no máximo, estou eu roncando na minha cama, porque assim, é sono de criança. Parece que há uma magia nesse mundo que não te permite ficar acordada além das 10h30. Então assim, deu 10h30, estou na minha cama, dormindo e babando. Não dá. É muito sono. E mesmo assim, durante o dia, às vezes dá vontade de bater aquela sonequinha. Eu não sou de dormir, nunca gostei de dormir de dia, mas eu confesso que já teve uns duas tardes que eu dormi, sim. Falta de ar, comecei a ter falta de ar bem no inicinho já. Parece que tem a ver com volume de sangue que tá circulando, então você fica mais cansada, assim, né? Porque aumenta o seu volume sanguíneo. E assim, você fica arfante, dependendo, né? Tipo, quando você tá em pé, fazendo muita coisa, fica arfante, sim. E por último, tá? Congestão nasal. Eu vou só dar mais um bônus depois da congestão nasal, tá? Muito comum a congestão nasal. E eu estou sofrendo bastante com isso, porque não pode usar o
o soro, meu querido aliado, mas entope demais o nariz, gente, demais, é muito complicado. E o bônus que eu vou te dizer é o seguinte, é as preocupações. A gente fica doida, louca, eu não sou desse jeito, sabe? Vou trocar vocês de lugar aqui rapidinho. Eu não sou desse jeito, gente, eu não sou louca desse tanto, mas eu tô com muito medo, tudo eu fico com medo de o bebê não tá bem. E olha, eu vou ser bem sincera, vou abrir o papo aqui com vocês. Todo ultrassom, na hora que eu entro na sala, até o médico vê o bebê, né? Na hora que eu boto o ultrassom assim, encosta e aparece na tela, a preocupação é colocar e o bebê não tá vivo. Tipo, não sei da onde que vem isso, mas é todo ultrassom a mesma coisa. Você morre de medo de na hora de ver o bebê na tela, ele não tá vivo e ele falar, sinto muito, mas não. Enfim, eu não sei porquê. Não sou traumatizada com isso, não vi casos de que aconteceu isso, mas é o que a gente sente, não dá pra explicar. E outra coisa que eu queria falar aqui, o meu maior martírio durante o primeiro trimestre foi porque eu fiz a sexagem fetal. Eu fiz com 9 semanas. Tem vídeo aqui no canal do chá revelação, eu vou deixar linkado aqui, se você ainda não viu, vai lá correr ver. Deu um resultado da minha sexagem, não conseguia confiar plenamente nesse resultado, porque eu queria, de tudo quanto é forma, chegasse no ultrassom de 12 semanas, porque eu fiz com 9, de 12 ou de 10, porque eu fiz os dois, né? Na verdade, eu fiz, acho que 9 semanas e meia, e depois eu fiz com 12 semanas, que foi o morfológico de primeiro trimestre, e eu chegava nos ultrassons, e depois eu ainda fiz com 13 semanas no consultório da minha médica, e eu queria, assim, que o médico passasse o ultrassom e falasse, é menina, realmente a sexagem tá certa. E, gente, eles não falavam, tipo, eles falavam, não dá pra ter certeza. E eu, mentira. E eu só aparecendo no vídeo pra mim de sexagem que deu errado. Eu falei, E a menina ganhando tudo rosa com o nome dela. Quarto já tava cor de rosa. Também tem vídeo da reforma do quarto aqui, papel de parede cor de rosa. Eu falei, misericórdia, se essa sexagem tiver errada, eu tô lascada. E esse foi um dos meus principais apavoros do primeiro trimestre, tá bom? Então, assim, para as mamães que têm resultado de sexagem de menino, deve ser mais tranquilo, porque menino dá pra ver tranquilo nos primeiros ultrassons. Agora, de menina, é um martírio, porque tudo quanto é ultrassom, você fica procurando um pinto. Não tem o pinto, aí você fica assim, meu Deus do céu, será que eles vão falar que é menina agora? E não fala que é menina, aí você volta pra casa angustiada, tá? Então, foi isso. Esse foi o relato do meu primeiro trimestre, perdão por ter ficado gigante. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha e acompanhem aí para mais vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo do canal. Beijo, fui!